daria para fazer porque eu tenho 1 ano e mês aqui, tá? Daria para fazer. Daria para fazer porque eu tenho 1 ano e mês aqui. Então, eu poderia criar uma coluna condicional por meio desse ano e mês, tá? Então, eu tenho 1 ano e mês ali. Só que o que acontece, tá? Até a título de exemplo, o arquivo que a pessoa me mandou, eu acho que ele era 1 ou 2 meses só. Só que para mim aumentar a quantidade de arquivos para me poder dar aula, eu acabei preferindo renomear o arquivo e mostrar para a pessoa que, pelo nome do arquivo, ela consegue gerar essa data, né? Ou seja, sintetizar pelo mês que ela tirou no sistema, tá? Aqui tem o ano e o mês, ó, perfeito. Só que como eu tinha 1 ou 2 arquivos, eu acabei optando por criar, por fazer dessa forma pelo arquivo, tá? Eu acabei optando, mas você poderia tirar ele daqui, tá? Então, no relatório, no cabeçalho do relatório, acaba saindo aqui, então daria para fazer sim, tá? Aí, olha só, vamos lá. Descrição, eu não posso remover. Por que descrição eu não posso remover? Porque aqui, além de ter a descrição do produto, eu tenho a cor do produto, que também é importante, né? Aqui é uma indústria de imóveis, numa indústria de carro também é importante, porque no fim das contas, quem está no PCP tem que saber qual cor planejar, né? Como eu falei, isso depende muito da empresa. Em empresas maiores, você costuma ter um setor só de previsão. O SNOP, tem a galera que chama de SNOP. Eu não cheguei a trabalhar em empresas assim da parte de previsão de demanda que tem esse SNOP à parte, né? Que na verdade é um setor ali que calcularia a previsão. E aí isso já vai pronto para o PCP. No meu caso, como era uma empresa familiar, eu mesmo já meio que fazia tudo. Eu analisava as vendas e eu fazia lá a minha média de estoque, ou seja, o que eu deixaria dentro do estoque, e eu já fazia produção. Então, eu já fazia isso. Então, o bom de trabalhar numa empresa familiar, mas numa empresa menor, é que você vai aprendendo de tudo, né? Você aprende tudo ali, no caso, né? Então, eu não vou eliminar a descrição. Aqui, ó, na coluna 10, só tem informação do cabeçalho. Então, também é coisa que não me importa. Eu vou tirar essa coluna 10. Então, eu estou fazendo a limpeza. No final das contas, você vai ver que a gente vai ter uma planilha estruturada. Ó. Aqui também não me importa. Coluna 12, coluna também não me importa. 13 também não. 14 também não. 15 também não. Aqui, ó, olha só que interessante. Aqui eu já não vou remover. Por que eu não vou remover? Porque tem, ó, a quantidade. Então, a quantidade é importante para a gente também, porque saber a quantidade que está sendo vendida é a partir disso que eu tiro o cálculo da média que eu quero fazer ali, né? O cálculo da média, enfim, o cálculo que eu quiser fazer. Valor também não preciso tirar. Deixa eu só remover essa, jogar para cá. Valor eu também não preciso retirar, porque eu já posso até calcular faturamento. E aí, essa coluna 18 não me é necessária. Essa média aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Eu fiz um tratamento aqui para tirar os valores, tá? Essa média foi a única que eu não tratei. Seria a quantidade que eu vendi dividido pelo valor total. Você vai ver que não faz muito sentido aqui. Mas eu preciso deixar essa média, mesmo que o valor tivesse errado, aqui é porque, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu troquei a informação para não aparecer o valor original. Isso aqui era um relatório, é um relatório de uma empresa mesmo, tá? Então eu retirei, eu alterei os valores ali, claro, para as pessoas não ficarem sabendo qual que é o preço, qual que é o preço médio, tá? Então aqui é como se eu tivesse o preço médio. Mas de qualquer forma, mesmo ele estando certo ou errado, eu posso remover essa coluna porque eu posso calcular isso depois, eu posso recalcular dentro do Excel. Então, eu posso remover ela. Então, eu vou remover. Vou remover essa, vou remover essa, vou remover essa de percentual também. Eu acho que, por fim, aqui agora, eu acho que a gente pode remover quase que tudo. Prazo aqui também vou remover. Beleza. Removi. A limpeza ainda não acabou. É só para vocês irem entendendo. A limpeza ainda não acabou. Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, uma coluna. Então, arquivo totalmente bagunçado vai ficar totalmente analítico para a gente. Eu tenho aqui uma coluna, ó, que fala o tipo de produto, o tipo agregado, né? Ou seja, ele está agregado, e na sequência ele quebra
ele quebra para poder ter a cor, né? Esse mesmo produto pela cor. Esse mesmo produto pela cor. Só que, depois, se eu quiser olhar a família, que geralmente em móveis acontece muito isso também, tá, pessoal? Eu estou trazendo uma realidade que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Móveis, acontece de eu ter a linha. Então, a linha Letícia, por exemplo, ela pode ter ali um aéreo, igual está escrito, um guarda-roupa, uma cômoda. Então, da Letícia, da linha Letícia. Então, pode ser depois que eu queira saber comparar linhas. Eu queira comparar quem está vendendo mais. A linha Letícia, a linha Jade, por exemplo, eu posso querer fazer isso. Então, se eu for deixar para tirar por aqui, eu corro um risco. Deixa eu ver se eu corro esse risco. Eu corro o risco por causa que, por exemplo, a Agatha aí está escrito soft. Eu não sei se a linha é escrito Agatha soft, né? Eu corro um risco. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Percebam o seguinte: tem um comportamento aqui. Ó. Toda vez que eu pego essa coluna, ó, ela está escrito tipo de produto maiúsculo. Tá vendo que ela está escrito? Ó, tipo de produto maiúsculo, tipo de produto maiúsculo, tipo de produto maiúsculo. Vamos descendo aqui, ó. Tipo de produto maiúsculo, e ela faz essa quebra. Então, tem um comportamento. Então, olha que interessante. A partir dessa coluna aqui, ó, eu vou adicionar uma coluna condicional. Então, eu tenho aqui, ó, adicionar coluna condicional. Nessa coluna condicional, eu tenho várias opções aqui, ó. Então, eu vou pegar se na coluna 1 contém, então você tem vários, igual, é diferente, começa, termina, enfim. Só que no caso aqui eu quero contém. Por quê? Toda que contém tipo de produto maiúsculo, aí só para vocês entenderem, tá? O Power Query, ele diferencia, tá, pessoal? Maiúsculo de minúsculo. Quando você está calculando lá no Excel, ele não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. O Power Query, ele faz distinção, tá? Então eu vou colocar tipo de produto maiúsculo. E então, se ele tiver tipo de produto, a saída, ou seja, a coluna que ele vai me gerar é a própria coluna 1. É a própria coluna 1. Se não tiver, ou seja, se não tiver essa escrita aqui, se não contém tipo de produto, eu vou dar a saída como nulo. Vocês já vão entender o porquê. Aí nulo minúsculo, tá? Null. Vou escrever null. Então percebam que está tendo um tratamento chato, mas depois que eu configurei, eu não vou fazer isso mais, tá? Então, vou dar um OK. Aí, olha só. Percebam que ele gerou um erro aqui, ó. Isso vai me atrapalhar, tá? Tá vendo que ele gerou um erro? Tudo que foi a partir de colunas com null, ó. Tudo que foi a partir de colunas com null, ele gerou erro lá na frente, ó. Ele errou um erro lá na frente, ele gerou um erro aqui, ele gerou um erro. Isso aqui vai me atrapalhar. Por que vai me atrapalhar? Porque eu quero depois fazer o que a gente chama de preenchimento para baixo, que é como se fosse o auto-preenchimento do Excel lá. Aqui vai ser necessário fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Clica com direito na coluna, e aí você vai ter que ter uma opção substituir erros. Ó. Tem várias opções, tá vendo que a ferramenta é muito grande? Então, eu tenho uma etapa aqui ó, que eu posso aplicar, que é substituir erros. E o que eu vou fazer com esses erros? Substituir por null, só para garantir que eu não vou ter o probleminha. Substituir por null. E aí, pessoal, o que acontece? Esse produto aqui, na verdade, ele está atrelado a esse camarada aqui, ó. E esse produto, ele está atrelado a esse aqui. Só que, nulo, tudo que é nulo, pessoal, a gente vai descartar. Lá no curso de vocês, algumas análises que a gente faz, eu não sei quantas aulas vocês assistiram lá, as análises que a gente faz, as tabelas, às vezes, está muito estruturada, né? Cada coluninha tem a sua informação, né? Aqui não está. Só que eu quero automatizar isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso que essa informação aqui, ó, pare aqui e pare aqui. Eu preciso que essa informação aqui pare aqui e pare aqui. Percebam que existe um comportamento, ó. Essa informação aqui, pare aqui e pare aqui. Então, o que eu posso fazer? Aqui em transformar, ó, tem uma ferramenta chamada preenchimento.
Então, com essa coluna selecionada, eu vou fazer um preenchimento para baixo. Aí, o que ele faz? Ó? Ele faz justamente... Deixa eu aumentar a coluna aqui. Ele faz justamente... Não vai deixar eu aumentar aqui a largura. Ele faz justamente o quê? Ele passou esse dado para os de baixo que estava com nulo. Ó. Tudo bem, perfeito. Isso é ótimo para mim. Aí, o que eu posso fazer aqui agora? Essa informação que estava aqui, eu já tirei. Então, concorda comigo agora, ó, que o que importa, ó, olha só que interessante. Eu tenho a data, eu tenho o código do produto com a sua variação, eu tenho o produto, o código do produto mais a sua cor, que aqui seria o mesmo que 142 e 143. Eu teria a quantidade, eu teria aqui o valor total que foi faturado e eu teria esse tipo de produto aqui. Olha que interessante que a gente pode fazer, então. A partir da coluna 16, ou dessa aqui, ó, ou da descrição, eu posso eliminar tudo que é nulo. Olha só que interessante, ó. Vou vir aqui e vou desmarcar tudo que é nulo, ó. Vou dar um OK. Olha o que está acontecendo com o nosso relatório. Ele está ficando analítico, ou seja, eu estou tratando ele e ele está ficando o quê? De acordo com que, às vezes, uma estrutura de BI precisa ter. Ele está ficando com a data que vendeu, ou seja, mês, né? Está tudo um do um ali, tudo bem, mas é porque eu vou sintetizar por mês. Dificilmente alguém analisa dia a dia, assim. Dificilmente. Que aí você consulta no próprio sistema. Está com o código do produto, está com o produto, está com a sua quantidade. Olha só que interessante, ó. Está com o seu valor faturado e está com esse tipo que a gente já vai tratar. Aí, olha só. O que eu vou fazer? A gente precisa ter a identificação do cabeçalho. Então, essa primeira linha aqui, ó, eu vou promover ela como cabeçalho. Então, vou vir aqui com direito aqui no cantinho, ó. Usar primeira linha como cabeçalho. Então, eu promovi ela como cabeçalho. Olha que interessante. Assim que eu promovo como cabeçalho, ela gera o que a gente chama de tipo alterado. Ela gera o que a gente chama de tipo alterado. E aí, pessoal, esse tipo alterado, ele já até conseguiu transformar. Percebam que aqui, ó, ele mudou esse tipo alterado para data. Só que, o que eu aconselho a vocês? Vocês lembram que lá no arquivo, a gente não vai aglomerar os arquivos, ou seja, eu vou colocando um arquivo e eles vão empilhando automaticamente? Eu vou colocando o arquivo dentro daquela pasta e eles vão empilhando automaticamente? Isso não acontece? Então, sempre esse cabeçalho aqui, ó, ele vai se repetir. Esse cabeçalho, ele vai se repetir. Então, vejam que a quantidade ele não conseguiu reconhecer. Por que ele não conseguiu reconhecer como tipo inteiro? Que é o valor ali que a gente está vendendo, né? Nesse caso, guarda-roupa, aéreo, enfim, cozinha. A gente não consegue vender meia. A gente não consegue vender meia cozinha, né? Então, é um número inteiro. Ele não conseguiu fazer isso porque lá embaixo tem a quantidade. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou desmarcar esse tipo alterado aqui, vou tirar ele. Vou vir aqui em quantidade, ó. Vou vir em quantidade e vou descendo, ó. Você vê que tudo está com dado do tipo de número, ó. 1, vendeu 2, vendeu 3, vendeu 10, enfim. Vou descendo, ó. Vou descendo. Vou descendo, vou descendo, vou descendo. Vou desmarcar quantidade. O que ele vai fazer? Os próximos arquivos que forem empilhando, ele tira o cabeçalho. Porque código, descrição, quantidade, valor, está tudo na mesma linha, né? Então, eu vou remover. Agora, olha só. Se eu seleciono uma coluna, dou um Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Então, ó, selecionei uma coluna. Dei um Ctrl A, ele selecionou todas as colunas. Aí aqui, ó, em transformar, eu tenho aqui, ó, detectar tipo de dado. Então, se eu detectar tipo de dado, olha só que interessante, ó. Transformou em data. Aqui, um ponto de atenção. Aqui ele transformou para código, né? Transformou para código. Não está interessante isso. Por quê? Código, pessoal. Geralmente, código, a gente não faz operação matemática com código. Eu não faço a soma do código. Eu faço a soma do faturamento, eu faço a soma da quantidade, eu tiro média de quantidade. Eu não faço operação com código. Então, porque ele viu aquela vírgula ou aquele ponto lá, ele tentou reconhecer
como tipo inteiro, mas não é. A gente vai fazer esse ajuste. Agora, percebam, ó, que a quantidade,